Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Ivan. Na aula de hoje nós vamos dar sequência ao conteúdo de derivadas. No último vídeo que eu postei para vocês, nos últimos vídeos a gente trabalhou com derivadas pela definição, que é aquele limitezinho lá, e trabalhamos com derivadas laterais, que também utiliza aquela relação do limite. Tá? A partir de agora, nós vamos ver algumas regras de derivação que vão... com as quais a gente não vai precisar utilizar aquele limitezinho, que a gente estava fazendo as derivadas. Para fazer, por exemplo, a derivada de um polinômio simples ali, um polinômio de ordem 2, a gente demorava um certo tempo, porque tinha que colocar na equaçãozinha do limite, daí fazer o f de x mais ΔX, de fazer alguns cancelamentos, então dava um certo trabalho. E a partir dessas proposições aqui, dessas regras de derivação, nós vamos conseguir fazer essas derivadas com um pouco mais de rapidez, beleza? Então vamos a essas regras, tá? Então, como é que vai funcionar? Nós vamos definir algumas regras aqui, nós vamos propor, Então vamos chamar aqui de número 1, a nossa primeira proposição, que vai ser o quê? A derivada de uma constante. Derivada de uma constante, ok? Como que vai ser essa proposição? Então eu vou propor para vocês um resultado e daí nós vamos fazer uma prova rapidinho, para verificar a veracidade dessa proposição, tá certo? Então vamos lá. Seja C uma constante, e o nosso f de x, nesse caso, vai ser igual a C, onde C é igual a uma constante. Beleza? A proposição é a seguinte, para todo x pertencente aos reais, nós vamos ter que a derivada dessa função vai ser igual a zero. Então lá, o f' de x é igual a zero. Então, se a função f de x for uma constante, a derivada dessa constante sempre será zero. Tá? Então, essa é a nossa proposição. Vamos à prova? O que vai dar argumentos para a gente utilizar essa proposição aqui, tá certo? Vamos lá. Então, como que a gente vai fazer a prova? Então, seja a nossa função f de x igual a uma constante, Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos utilizar a definição de limites, aquele f' de x, vamos reescrever aqui de novo, tá? Ó, f' de x é igual ao limite do ΔX tendendo a zero, do f de x mais ΔX menos f de x dividido por ΔX, tá? Essa é a definição de limite que a gente utilizou nas aulas passadas, para a gente calcular. Então, para qualquer que fosse a função, nós substituiríamos aqui, trabalharíamos com essas funções aqui, o f de x mais ΔX e o f de x, faríamos os cancelamentos, daí a gente tenta cancelar esse ΔX para não dar uma indeterminação, e daí a gente chega na resposta. O que a gente vai fazer aqui? Nós vamos usar essa constante como f de x. Então, para toda função f de x que for igual a uma constante, nós vamos ter uma relação que vai ser essa aqui, ó, a derivada da constante igual a zero. Tá? Então, vamos fazer para uma constante genérica, que é c, fazer as substituições e ver no que a gente vai resultar aqui, tá certo? Então, vamos lá. f' de x igual ao limite do ΔX tendendo a zero. Quando a gente vai escrever um f de x mais ΔX, o que a gente faz? Nós temos lá, o f de x é igual a c. Então, se eu vou fazer um f de x mais ΔX, todos os x que existem aqui na minha função seriam substituídos por seriam substituídos por x mais ΔX, tá? O que acontece? Eu não tenho x. Então, eu não tenho o que substituir por x mais ΔX. Então, o que eu vou fazer? f de x mais ΔX vai ficar simplesmente a constante c. Se fosse aqui, por exemplo, f de x igual a x, aí eu ia substituir o x por x mais ΔX, mas não tenho x, tá? Aí nós temos menos, f de x. Bom, f de x é o próprio c, dividido por ΔX, tá certo? Então, o que vai ocorrer aqui? Nós vamos ter c menos c, que vai dar zero. Deixa eu colocar aqui embaixo, f' de x igual ao limite
do ΔX tendendo a zero, né? C menos C dá zero sobre ΔX. Né? O que vai acontecer aqui? Eu não vou ter uma indeterminação de zero sobre zero. Por quê? Aqui em cima eu tenho zero. Aqui embaixo eu tenho algo que está tendendo a zero. Né? Então eu vou ter um número que é zero dividido por algo que é muito próximo de zero, porém não é zero. Né? Isso vai ser quanto? Isso vai ser igual a zero. Tá? Então, olha, para qualquer constante C, qualquer número que eu substituir aqui, né, seja 2, 3, 4, 57, sei lá qual número, né, sempre vai dar zero na parte de cima e a parte de baixo vai tender a zero. Né? Então, fazendo o cálculo, nós sempre vamos obter que esse limite aqui, né, de uma constante é igual a zero. Tá? Espero que tenham gostado, pessoal, desse vídeo. Né? Na sequência eu vou gravar outros vídeos com outras regras de derivação e vão acompanhando eles na sequência, tá certo? Muito obrigado e até o próximo vídeo.